quê? Vamos entender o funcionamento dessa bendita dessa língua. A gente usa essa língua o dia inteiro, o tempo todo, para escrever, para falar. E a gente tem que entender essa língua, não aquela língua que está lá na gramática, analisada na gramática. Aquela língua que está lá na gramática, ela é uma língua teoricamente perfeita, construída para caber na caixinha da gramática. Agora, a língua que a gente usa o tempo todo não é. Então, bora lá. Como que a gente vai desmistificar tudo isso? Como que a gente vai tirar esses traumas? Minha gente, eu não sou psicóloga, mas eu tô aqui hoje para tirar esses traumas de vocês. Nós vamos acabar com esses traumas sobre a língua e vocês vão ver e vão falar: meu Deus, era isso? Jura que era isso? E aí vocês vão. Acabou, vocês vão entender todo o funcionamento da língua. Maravilha? Então vamos lá. Como estudar gramática? Antes de sacar uma gramática, que eu recebo muitas mensagens de alunos pedindo indicação de gramática para estudar, tá? Se vocês olharem aqui, ó, essas são as gramáticas que eu utilizo. Vejam que são várias, elas são bem grandinhas. E essas aqui a gente tem gramática, né? Opa, agora que deu zoom ali, ó. Gramática de uso, gramática normativa, gramática de uso, gramática normativa. Qual que é a diferença, Lívia, disso? Quando a gente fala em gramática, normalmente a gente pensa em gramática normativa, que é aquela lá que dita regra, que dita norma. Normalmente a gente pensa nisso. Só que a gramática, na verdade, é uma maneira de organizar a língua. Se a gente utiliza a língua o tempo todo para comunicação, essa língua tem que ter uma organização para a gente não se perder. E a gramática que a gente vai analisar, que o vestibular hoje está cobrando, é mais uma gramática descritiva e não tanto a gramática normativa. Lívia, não tem mais norma nenhuma no vestibular? Acabou, aboliu-se isso? A Unicamp basicamente aboliu isso. A FUVEST e a Unesp não. A gente ainda encontra lá, tá? Mas a gente vai encontrar já de uma maneira num processo de mudança. Então, bora lá. Antes de começar a estudar gramática, que não é sacar esse livro da cartola e começar a ler igual um desesperado, certo? A gente precisa ter claro que o que é linguagem? Para que serve a linguagem? A gente vai analisar a linguagem, a língua e a linguagem. O que é essa linguagem? Para que serve? Minha gente, esses conceitos que eu trouxe aqui, talvez vocês mostrem para outro professor e vai falar, não, não é isso. Ou vocês peguem uma gramática, em uma outra aula, em um material, e vocês vão ver que tá diferente. Por quê? Porque a gente tem vários conceitos. Dependendo da área de estudo, dependendo do ramo da linguística, a gente vai ter um conceito de linguagem, um conceito de língua, um de gramática, um de texto. Eu não me prendi a um teórico para construir o curso de gramática para vestibular. Por quê? Porque se eu me prender a um gramático, eu não vou estar sendo fiel à prova. A um teórico, eu não vou estar sendo fiel à prova. E eu quero ser fiel à prova para vocês. Eu quero desmanchar, eu quero desfiar a prova dos vestibulares para vocês e do Enem. Então, eu vou e bebo da fonte que vai me ajudar a fazer vocês entenderem o que vocês precisam para essa prova. Então, o meu curso de gramática não é reprodução de outras gramáticas. Essa é uma construção a partir da análise das provas, e é isso que eu estou trazendo para vocês. Então, linguagem é uma atividade de interação social. A gente usa a linguagem para se comunicar, para estabelecer comunicação. E para isso a gente precisa de um código. Esse código pode ser por meio de imagens, a gente vai ter a linguagem não verbal, ou pode ser por meio de palavras. E aí a gente vai ter a linguagem verbal. Se a gente está falando de linguagem verbal, a gente está falando de um código que utiliza signos, conjuntos, para estabelecer comunicação. A gente está falando de língua. A língua para a gente vai ser um código, que esse código a gente vai ter elementos que se organizam para que nós consigamos estabelecer comunicação em situações de interação. O vestibular quer saber de você hoje
se você consegue analisar a língua numa situação de comunicação, seja numa situação de comunicação por meio de um texto escrito pelo Guimarães Rosa, pelo Machado de Assis, pela Clarice Lispector, é uma forma de comunicação. Pode ser por meio de linguagem não verbal, em relação com a linguagem verbal, numa charge, num cartoon, pode ser também. Pode ser por meio... A Unicamp trouxe o ano passado tweets, trouxe lá mensagens de Twitter. Pode ser, Lívia? Pode ser. Tudo que tiver comunicação, a gente vai usar. Eu trago lá no Instagram, direto, mensagens, posts de Twitter, do próprio Instagram, fazendo análise da língua. Análises que poderiam muito bem estar no vestibular. Por quê? Porque essa é a língua em uso, é essa língua que o vestibular quer que a gente entenda. E não aquela língua lá das caixinhas que a gente muitas vezes vê na escola e que, sinceramente, eu concordo com vocês. Para que decorar aquele monte de nome que não serve para nada? Bom, se Deus quiser, não vai servir daqui a um tempo, mas ainda, infelizmente, alguns vestibulares cobram aqueles nomes e a gente tem que saber. Então, a gente, além de entender o funcionamento, tem que saber os nomes. E o que é a gramática? A gramática, olha aqui uma palavrinha-chave, ó. Um dos componentes que constitui a língua. Um dos. Não é o único. Quando a gente vai estar na escola, parece que tudo gira em torno da gramática. Quando eu falo gramática, eu estou falando de morfossintaxe, morfologia e sintaxe. Parece que a vida, o universo, toda a comunicação gira em torno disso, que só existe isso. E aquele monte de novo para decorar. E não, a gramática é um dos componentes que constitui a língua. A gente tem outros componentes também, e os vestibulares hoje estão chegando neles, e aí que está a sacada, é como relacionar a gramática com esses outros componentes. Como fazer essa ponte? Só pegando uma gramática normativa, não dá. Não dá mesmo. E o texto, então olha lá, como é que eu faço a ponte da gramática pro texto, para esses outros componentes que aparecem aqui no texto? Porque o texto não é só um amontoado de palavras e de frases. Se o texto fosse só um amontoado de palavras e frases, bastava eu estudar morfologia e sintaxe, que eu entendia todo o funcionamento da língua. Eu entendia todos os sentidos, e não é isso que acontece. Então, primeira coisa, a gente tem que entender esses conceitos. E aí, olha o que eu fiz, minha gente. Eu construí... Não, eu tô muito matemática, né? Eu tô muito... Olha só aí a interseção, né? Eu tô muito matemática. Vamos lá. Nunca foi meu forte, hein, gente? Vamos lá. Não estamos falando de uma língua ideal, utópica. Estamos falando da língua em uso. Primeira coisa. Estamos falando de uma língua real. Em uma língua real, eu tenho a forma. O que é a forma? A forma é o estudo das partezinhas mesmo. Eu tenho lá o fonema, eu tenho o morfema, eu tenho as classes de palavra, certo? Eu tenho a forma, a estrutura. Beleza? Estou falando de estrutura da língua. Existe isso na gramática, Lívia? Existe. Uma parte. Eu tenho também função desses elementos. Eu tenho aqui a sintaxe. A sintaxe nada mais é, quando fala assim, ai meu Deus do céu, análise sintática, chega a arrepiar o pio do braço. Tem muito aluno, né, que na hora que eu falo, gente, agora a gente vai falar de sintaxe, eu já vejo a criatura vai ficando verde, assim, vai revirando a bola do olho. Mas a sintaxe nada mais é do que a função sintática das classes de palavras, o funcionamento das classes de palavras, e eu vou provar hoje isso para vocês. Eu vou provar isso com questões da Unesp, da FUVEST, da Unicamp, eu vou provar isso para vocês hoje, como é simples de analisar. A gramática também se faz do uso. Aqui a gente tem uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar, da pragmática. É uma área, na verdade não é uma teoria, é uma área de estudo, assim como a morfologia, aqui ó, eu não escrevi, mas a gente está falando de morfologia. Como a gente tem a morfologia e a sintaxe, a gente tem a pragmática, que é uma área de estudo da linguagem
que vai olhar para o uso da língua, como essa língua funciona no uso. E a gente tem sentido, que é o lugar de estudo do sentido na língua, é a semântica. Hoje em dia, não existe nos vestibulares e no Enem, nos vestibulares tradicionais paulistas, os de medicina, não existe estudo da forma, da função e do uso sem pensar no sentido. Não existe hoje. Hoje a gente pensa no sentido, certo? Olha, gente, eu tô falando algo aqui que vale ouro para vocês. Vocês estão aqui me ouvindo, então anota isso. Anota isso e cola lá na sua mesa onde você estuda, cola lá na frente. Em gramática, tudo gira em torno do sentido. Anota e cola isso para você internalizar lá na tua frente, para você internalizar isso. Bora lá. Beleza? Então aqui eu mostrei para vocês 4 sistemas que estão envolvidos com a gramática e que normalmente a gente pensa que é só isso daqui, ó. A gente pensa que são só 2. A gente pensa que é morfologia e sintaxe, que a gramática se resume a isso. Fonologia, aqui eu botei o fonema na forma também, né? Que também é forma. Fonologia, morfologia e sintaxe. Acabou. É isso que eu tenho que estudar. Não é. Sinto te dizer. Mas se você ficar preso aqui, ó, você não vai responder. Se você responder 1 ou 2 questões da Unesp, da FUVEST, vai ser muito. E da Unicamp, esquece. Você não vai nem passar perto de resolver a prova da Unicamp. Esquece, tira da tua lista. Se você não quiser entender isso daqui, ó, funcionamento da língua em uso, no texto, no discurso, esquece a Unicamp. Tem que entender. Então, vamos lá. Eu sei que eu estou falando um monte de informação. Eu trouxe 4 sistemas para vocês. Estou falando que a língua não se reduz a um sistema. Estou falando que existem 4 sistemas que se relacionam com a gramática. Eu tenho certeza que na tua cabeça tá passando o seguinte: Lívia, tá bom. Você já desconstruiu o que eu acreditava que era gramática. Por onde eu começo? Você falou um monte de coisa. Um monte de coisa você tá falando. Mas por onde eu começo? Qual é o ponto de partida? E eu vou te mostrar como começar a estudar a língua. Primeira coisa é entender aqueles conceitos que a gente viu, certo? Então, primeira coisa, entender conceito de linguagem, língua e norma. Minha gente, dá aquele print aqui, hein? Dá aquele print aqui, que esse slide aqui é show de bola. Conceito de linguagem, língua e norma. E, junto com esses conceitos, a gente tem que pensar em variação linguística. Porque se eu estou pensando isso daqui no uso, eu estou pensando em usuários, interlocutores, em gente que está usando essa língua. Se cada um está usando essa língua da sua maneira, se existem pessoas em classes sociais diferentes, com faixa etária diferentes, com formações diferentes, em situações comunicacionais diferentes, mais formais e mais informais, é óbvio que essa língua vai ter que se adequar a tudo isso. Eu estou falando de uso. Se eu estou falando de uso, eu estou falando de uma língua que varia. Eu costumo brincar com os meus alunos, uma língua que varia. Uma vez eu fiz essa brincadeira quando eu dava aula no 6º ano, fiz essa brincadeira e os alunos ficaram pensativos, achando que eu estava falando de verdade. Nunca mais eu fiz lá no 6º e no 7º ano essa brincadeira. Também, graças a Deus, eu me libertei, não dou mais aula para essas turmas, né? Mas vareia, gente, a língua vareia. Olha, professora, aí vai ter aquele print, né, da professora de português, a print não, né, recortar o áudio. A professora de português falando vareia. Então, variação linguística, a língua varia, a língua sofre variação, certo? Bom, beleza, Lívia, entendi que a gente está falando da língua em uso. A gente tem umas partezinhas menores da língua que só são distintivas, que não entram na geração de sentido, que são os fonemas. Eu não coloquei aqui. Por quê? Lívia, não é importante eu saber? É importante. Mas como eu falei para vocês, né, eu construí o curso a partir das provas e não a partir da gramática, a partir dos vestibulares, das provas dos vestibulares e não da gramática. Quando a gente pensa na gramática,
Fonética e fonologia é o primeiro. Vocês podem pensar lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, vocês começam falando primeiro de conceito de língua, linguagem, norma, variação, depois vem fonética e fonologia, né? O meu tá aqui, ó. Fonética e fonologia eu vou falar aqui. Por quê? Porque eu vou precisar desses conceitos para falar de figuras de linguagem, figuras de som, tá? Então, não vou falar dele aqui. Mas a gente sabe que tem essa menor forma, essa menor forma que é a menor unidade distintiva, e a gente tem as menores unidades significativas da língua, que são os morfemas. E aí a gente tem o radical, que é a base de significação, a gente tem vogal temática, a gente tem as desinências. Essas desinências, a gente tem as nominais e as verbais, certo? Beleza? Aí o radical, vogal temática tem o tema, tem consoante de ligação, também vogal de ligação, mas alguns teóricos já consideram dentro dos, opa, esqueci de pôr aqui, ó, os afixos. São os prefixos e sufixos. Beleza? Então a gente tem que saber identificar cada uma dessas partes. Por quê? Porque elas estão relacionadas com sentido. Você quer ver vestibular cair? Não cair, despencar isso daqui, ó. Valor semântico de afixo. Opa, Lívia, valor semântico, então você está falando de semântica junto aqui com morfologia? Sim. Vocês estão vendo que a semântica e a pragmática estão aqui no cantinho, do lado direito? Não é à toa. Por quê? Porque elas vão conversar com todas esses outros tópicos da língua. Nada está separado. Tudo está junto e misturado, certo? Sempre a gente vai pensar no uso e sempre a gente vai pensar no sentido. Por isso que a semântica pragmática está aqui, porque ela vai se relacionar com todos os outros. Então, vou pensar sempre nisso. Anota aí aquele coração ao lado do valor semântico dos prefixos e sufixos, dos afixos. Anota aí que é batata que vai cair uma pergunta na tua prova. Depois, a gente vai entender os processos de formação de palavras. A gente tem dois grandes processos, que é derivação e composição. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria, regressiva, composição por justaposição, composição por aglutinação. E um processo que o vestibular ama, que é neologismo. Lívia, por que você não colocou neologismo aqui, ó? Derivação, composição, neologismo logo abaixo. Porque o neologismo ele é um processo de criação de palavras novas na língua que se utiliza de outros processos. Então, eu crio o neologismo por meio de derivação, eu crio o neologismo por meio de composição, eu crio o neologismo por meio de estrangeirismos, certo? E aí, por que o neologismo, outro coração que você tem que fazer aí na tua anotação, neologismo, outro coração, por quê? Se eu estou falando de criação de novas palavras na língua, eu estou falando da língua em uso e eu estou falando de sentido. Qual o sentido dessas novas palavras na língua? Tão sacano? Pessoal, vocês estão percebendo como eu estou amarrando? Que quando eu falo para você põe um coração, é justamente naquele ponto, naquele nó que eu estou amarrando a estrutura com o uso e com o sentido. Tá percebendo isso? Tá ficando claro para você? Tô tirando aquele trauma? As coisas estão começando a fazer sentido na sua cabeça? Sim. Beleza. Então aqui, processo de formação de palavras. Depois a gente vai pensar em classes de palavras. Lívia, eu vou pensar nas classes de palavras sozinhas? Você está me falando que tudo tem que estar no uso, tudo tem que fazer sentido. Não tem sentido eu ficar pensando numa palavra sozinha, numa lista de palavras. Olha lá, pássaro, substantivo. Substantivo concreto. Amor, substantivo abstrato. Deus é um substantivo concreto ou abstrato? Cara, pra que isso? Isso daí esquece. Esse tipo de coisa não está envolvido na sua prova, tá? O que está envolvido? A relação entre a classe de palavra e a função sintática. Por isso que eu trabalho com o conceito de morfossintaxe. Eu trabalho com esse conceito.
gramática, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, tudo junto. Lívia, mas seu curso deve virar uma confusão? Não, é óbvio que por uma questão didática, eu apresento as coisas com uma ordem, com uma separação, mas na hora de fazer vocês entenderem, igual eu tô fazendo aqui, eu junto tudo, certo? Então, olha lá, quando eu falo classe de palavras, é aquilo lá que você aprendeu lá no Fundamental 1, que depois você aprendeu de novo no sexto e no sétimo ano, e depois você viu de novo no primeiro ano do ensino médio. Eu tô falando de substantivo, adjetivo, não vou escrever tudo aqui não, verbo, artigo, pronome, preposição, conjunção, qual que eu pulei? Advérbio. Estou falando dessas classes de palavras. Aí, por exemplo, Lívia, dessas classes de palavras, qual que você elege? É o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre verbo. Hoje a gente vai falar sobre verbo e eu vou mostrar para vocês como o verbo vai fazer o elo de ligação entre tudo isso, tá? Outra classe de palavra. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, um conjunto, conectivos. Quando eu falo em conectivos, eu falo em preposição e conjunção. Opa, Lívia, é para fazer coração aqui? É para fazer coração, minha gente. É para fazer coração aqui, nos conectivos. Olha só, pensa só. Conectivo serve para ligar, certo? Ligar informações. Falando de uma maneira técnica, ligar orações, ligar períodos, ligar ideias entre parágrafos. Tá lembrando lá da aula de redação? Tá lembrando da Tássia? A Tássia vai falar com vocês hoje, né? Mais tarde lá na coesão, as conjunções que são utilizadas, importantíssimas, que elas têm que introduzir os parágrafos, introduzir as orações, conectivo. Conectivo estabelece relação de sentido. Opa! Eu falei, Lívia, você falou que sentido é muito importante? Então, se conjunção e preposição conectiva estabelece relação de sentido, é um lugarzinho que o vestibular adora. Pode fazer coração. Bom, função sintática na morfossintaxe. Aí a gente vai ter sujeito, predicado, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, complemento, adjunta adverbial, complemento nominal, adjunta adnominal, adjunta adverbial. Nem sei se eu me repeti agora, se eu falei tudo. Aposto, vocativo. Aí a gente tem todas aquelas classes de palavras. Perdão, todas aquelas funções sintáticas. Como que isso se relaciona com a classe de palavra, minha gente? Sujeito. Olha só. A gente vai falar de verbo aqui. Sujeito nada mais é do que aquele que faz ou sofre a ação do verbo. Se alguém ou alguma coisa faz ou sofre a ação do verbo, tem que ter um nome, tem que ser nomeado. Como que eu nomeio na língua? Por substantivos. Lívia, então o substantivo vai ser o núcleo do meu sujeito? Sim. Lívia, eu posso substituir o substantivo pelo pronome pessoal. Eu posso falar, ao invés da menina caiu da bicicleta, eu posso falar ela caiu da bicicleta, não posso? Pode. Então, o pronome pessoal pode ser núcleo do meu sujeito? Pode. Lívia, eu nunca sei achar sujeito. É só você achar quem está fazendo. Olha lá, achou o verbo, minha gente. As cortinas se abrem. As luzes se acendem. Tudo acontece. Achou o verbo. Primeira coisa que eu sempre falo para meus alunos. Eu todo dia eu falo, eles repetem, não tem jeito. Na sala de aula, minha frase lá na camiseta de formatura, normalmente é ache o verbo. Cadê o verbo? Porque a minha frase é: primeira coisa que vocês fazem é análise sintática. Aí eles respondem em coro: achar o verbo. Sempre, sempre a gente vai começar pelo verbo, por isso que hoje a gente vai falar de verbo, certo? Então, todas essas funções sintáticas, Lívia, todas as funções sintáticas vão girar em torno do verbo? Não. Nós temos funções sintáticas que giram em torno do nome também. Por exemplo, lá no sujeito, a menina, não tenho só o substantivo menina, eu tenho um a que é um artigo.
certo? Que a classe morfológica é um artigo. Qual que é a função? A função do artigo é determinar ou indeterminar a ideia de um substantivo. Então, ele funciona como um adjunto adnominal. Toda palavra que determinar, indeterminar, trouxer uma característica para o substantivo vai ser adjunto adnominal. Ah, então artigo, o adjetivo que caracteriza o substantivo é adjunto adnominal? Sim. Se estiver tudo dentro do mesmo componente, tudo dentro do sujeito, tudo dentro do predicado, a gente vai ver outras funções. Mas basicamente sim, certo? Então, olha só como tudo se relaciona. Aquelas classes de palavras nunca estarão sozinhas, isoladas. Sempre tem que pensar na função delas na língua. E aí chegam os recursos expressivos. O que eu estou chamando aqui, coloquei dentro de um balaio, de recurso expressivo? Eu estou falando aqui de pontuação. Lívia, mas você vai falar de pontuação aqui como recurso expressivo? Sim. Por quê? No vestibular vai aparecer vírgula, mas normalmente para marcar elipse, é uma figura de linguagem, que é um outro termo, recurso expressivo, que a gente vai analisar, que a gente precisa saber figuras de linguagem. Gente, outro coração ao lado de figuras de linguagem. Esse coração aqui, vocês podem pintar de caneta, marca texto, destaca texto, aí fazer várias voltinhas nele, porque pensa num assunto que a Unesp todo ano cai 2, 3 questões em primeira, segunda fase, sempre. Seja a segunda fase discursiva, objetiva, cai, tá? E lá na FUVEST também aparece, e na Unicamp também aparece, não para classificar, mas aparece também. Então, olha só, vai aparecer vírgula falando de pontuação, vai aparecer aspas, 2 pontos, tudo relacionado com o funcionamento do texto, trazendo algum tipo de sentido para o texto. Não vai aparecer simplesmente, essa vírgula está aqui separando o sujeito do predicado, por isso que ela está errada. Não, isso não vai aparecer na prova. Vai aparecer como elementos que geram sentido, por isso eu trouxe aqui como recursos expressivos da língua. Então, bora lá. Primeiro eu falei para vocês aí conceito de linguagem, língua, norma. Eu já falei aqui de linguagem e língua com vocês lá. A norma, quando a gente fala em norma padrão, nós temos 3 tipos de norma. Eu trouxe aqui norma padrão. A gente está falando um conjunto de regras construído a partir dos usos prestigiosos. Quando a gente está falando de usos prestigiosos, olha a língua, a gente está falando de norma culta, certo? É uma espécie de lei, é uma espécie de modelo que normatiza o uso da língua. É uma espécie, não, na verdade, a norma padrão é uma espécie, mas ela vem de uma lei que é a NGB, uma lei lá de 1970 e bolinha, que estabelece as normas gramaticais brasileiras, estabelece quais elementos gramaticais devem ser trabalhados na escola. Tem uma lei, minha gente, de 1970 e pouco. Aí você vai falar, Lívia, a lei de 1970 e pouco, tanta coisa já mudou, a gente já tem tantos estudos da linguística, tantos estudos da pedagogia, sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre a estrutura da língua. É de 1970, né? Essa lei já não vale mais. Tá lá, gente. A lei tá lá ainda, tá? Em vigor. Beleza? Tem que aparecer no nosso estudo na escola. Bom, o Enem, minha gente, adora brincar nesse lugar aqui, da língua, da linguagem e da norma, tá? E olha só essa questão. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Olha o uso aqui, minha gente. Ele quer marcas do uso informal, a linguagem coloquial, aquela que a gente usa no dia a dia, que se distancia da norma padrão, certo? A norma padrão, a norma culta tem mais formalidade. Informal é o coloquial, é o do dia a dia. É a linguagem que eu utilizo lá, a variante da língua que eu utilizo para conversar com meu amigo, no bate-papo. Então, na letra, são exemplos de marca de uso da língua informais. A gente tem falação e pros baile, olha aqui. Pros, né? Para os, a gente tem uma contração pros, que é algo muito comum na oralidade. A gente fazer pros, não, a gente vai pros baile, né? E falação, muita falação, uma gíria. A gíria tá lá na informalidade. Gíria não cabe na formalidade, certo? Então a gente tem aqui a alternativa correta, alternativa A.
E aí chegou o nosso verbo. Vamos falar dele. Minha gente, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas, vamos falar assim, não é definição, mas algumas características do verbo que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar da escola. E é isso que vocês vão se lembrar de verbo. Quem pode me falar aí o que lembra de verbo? Primeira coisa que vem na cabeça, né? Verbo indica ação. Certo? Primeira coisa que vem na cabeça. Mas não é só isso, né? Verbo, palavra que indica ação? Sim, mas indica estado. A menina está feliz. Feliz é um estado do sujeito, menina. Então, o verbo estar está indicando estado. Ela tornou-se rica. Uma mudança de estado. Quer dizer que antes ela não era. Né? Está chovendo muito hoje. Chover. Fenômeno da natureza. Um desejo. Pode ser o próprio verbo desejar, né? Eu desejo que você seja aprovada no vestibular. Pode expressar um desejo. Não é uma ação, não é um estado. Eu desejar que você passe no vestibular. Então, vejam que vai além do que a gente pensa normalmente lá de ação. Estrutura morfológica dos verbos. Outra coisa que eu tenho certeza que você vai lembrar da escola. O verbo tem radical, que é a base de significação. Aqui a gente tem um verbo regular, que a gente não tem alomorfia, não tem mudança no radical. O verbo, depois do radical aqui, a gente tem a vogal temática. Verbo com vogal temática em A significa que ele pertence à primeira conjugação. Veja que eu só estou falando de estrutura, hein, gente? Ainda não estou falando de sentido, não. Estou falando de estrutura, certo? O vá, desinência, modo temporal. Aqui eu estou falando de estrutura, mas eu estou falando de informação importante, hein? Porque vai começar a gerar sentido. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente já vai falar sobre eles. E tempo, presente, pretérito, futuro. E o mos, desinência, número pessoal. Singular ou plural, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Opa, informação importante também. Falar de pessoa do discurso, relacionando com pronome, informação importantíssima. Ó, estrutura, tô falando de estrutura. E aí vem a bendita da flexão verbal que todo mundo queria morrer. Eu tenho certeza que vocês que tinham dificuldade em língua portuguesa na escola. Gente, falei pra caramba, já te tomar um gole d'água aqui. A boca, garganta secou. Tenho certeza que vocês queriam, vocês viravam do avesso, né? Vocês eram daqueles meus alunos que ficavam verde na hora que eu ia falar de verbo, certeza. Os traumatizados aí. Então, falar em flexão verbal, né? Primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo. Meu Deus do céu, de onde arranjou isso? Gente, é muito tranquilo. Todas essas informações aqui, que estão lá nas desinências, com exceção do aspecto, não, o aspecto também está lá, só não está nomeado. Todos eles existem por quê? Porque a gente tem um sentido. Modo. Nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, normalmente, ele é utilizado para expressar certeza. Só isso, Lívia? Não. A gente também tem outros usos que a gente teria que ficar uma aula muito longa aqui para falar de todos os usos, de todos os modos. Vou falar aqui o mais comum. Subjuntivo, normalmente, indica uma hipótese, uma dúvida. Imperativo, normalmente, indica uma ordem, uma solicitação, uma orientação. Informações importantíssimas, gente, saber modo verbal. Importantíssimo. Muitas vezes a gente nem precisa saber as desinências, pelo contexto. Se a gente entende o funcionamento de cada modo, pelo contexto a gente já identifica. Noção de tempo, presente, pretérito e futuro, do modo indicativo, do modo subjuntivo. No imperativo só tem presente, aí a gente tem afirmativo e negativo. O negativo bota o não na frente e a formação deles é diferente, tá? A segunda pessoa do imperativo afirmativo é formado diferente. Aspecto, Lívia, não lembro desse trem de aspecto, não.
Tenho certeza que tem muita gente aqui que não vai lembrar de aspecto. Certeza. Sabe o que é o aspecto? Porque talvez nem tenha sido dito a você, né? O que é isso? Aspecto perfectivo e imperfectivo. Aí tem mais que perfeito também. Vive, o que é isso? Perfectivo, ação acabada. Começou e terminou lá no passado. Pretérito perfeito é no passado. Vou falar do verbo cantar. Eu, no passado, fiz a ação e a ação acabou. Eu cantei. Pretérito perfeito. Agora, é uma ação no passado, mas que tinha uma certa duração no passado. Pensa, não estou pedindo para vocês pensarem nome de desinência, estou pensando para vocês pensarem a língua em uso. O que você colocaria para uma ação no passado, o verbo cantar no passado, com uma ideia de duração? Eu cantava todas as noites. Ah, então cantava é pretérito imperfeito? E cantei é pretérito perfeito? Por isso que existe pretérito perfeito, pretérito perfeito? É isso, minha gente. É por isso. Fala aí. Quem descobriu a América agora? Com essa explicação que nunca tinha sacado isso. Que essa questão de definição de perfeito, perfeito mais perfeito, que nada mais basta a gente entender esse funcionamento. E aí tem o futuro, a gente vai ter no subjuntivo também de cana hipótese, certo? Então, aspecto perfectivo e imperfectivo. Número singular ou plural, pessoa, a gente está falando de pessoas do discurso. Olha lá, olha lá. Tem gente descobrindo a América agora, gente, que nunca tinha parado para pensar na língua em uso. Pegou trauma do bendito do verbo da gramática, porque não tinha parado para pensar na língua em uso. Mas também, minha gente, talvez isso não tenha sido dito a vocês, tá? Talvez isso não tenha sido dito a vocês, porque a gente vem, a nossa escola é de uma tradição formalista de dissecar a gramática, de não entender o funcionamento da língua. E, infelizmente, é isso que a gente tem. Então, olha lá, a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira quem fala, segunda com quem se fala e terceira de quem se fala. Tem um teórico, que é o Benveniste, ele fala que a terceira é uma não pessoa, que é o assunto, é sobre quem ou sobre o que se fala. Beleza? Bom, então agora, Lívia, você falou de estrutura pra gente, falou um pouco, falou de sentido, quando falou ali do modo, do perfectivo e do imperfectivo, você falou de sentido, você falou de estrutura. Vamos lá, vamos entender isso no vestibular. Como eu disse a vocês, nós ainda não estamos livres totalmente da análise única e exclusivamente estrutural no vestibular, certo? A FUVEST, a Unesp e as provas de banca Unesp ainda carregam lá um resquício dessa análise de estrutura. E a FUVEST, como sempre, como qualquer assunto, qualquer área do conhecimento, ela pega bem mais pesado que a Unesp. É característica do vestibular, certo? E ela vai mais a fundo nessa questão estrutural. Então, olha essa questão. Ao substituir a pessoa verbal utilizada para se referir ao substantivo palavras, aí quando a gente olha para o texto, a gente vê segunda do plural, vossa, pessoa do discurso, vós. Pela terceira do plural, ele quer que a gente mude de segunda para terceira do plural, eles, elas, os verbos dos versos. E aí ele traz alguns verbos. Sois de vento, ides no vento, podieis, éreis, seriam conjugados conforme apresentado. Aqui é conjugação verbal, é estrutura. Eu sempre falo, olha, minha gente, quem tem aluno meu aí, certeza que tem aluno meu assistindo, e sabe que foi meu aluno do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, e sabe que eu falei com a galera hoje lá na escola, e sabe que eu nunca mandei decorar nada. A única coisa que eu falo para vocês, se você quiser, você vai sair na frente de muita gente, é decorar a conjugação. É lógico que entender noção de modo e tempo e aspecto tem que entender, não tem jeito. Mas se você conseguir conjugar rapidamente um verbo de primeira, de segunda e de terceira conjugação, rapidamente na sua cabeça, se você conseguir conjugar os verbos anômalos, que são aqueles verbos muito irregulares, que é o caso do verbo ser, o caso do verbo ir,
aqui o ser também, que é, olha qual que a FUVEST trouxe, verbos anômalos, que são verbos que têm uma irregularidade muito grande. Não é fácil, minha gente, não é fácil conjugar esses verbos. Essa é uma questão, porque a gente tem que pensar na mudança de pessoa do discurso e tem que pensar no verbo manter o tempo, manter o modo, manter o aspecto e conjugar mudando só a pessoa. Isso não é simples, tá? Então a gente tem aqui, olha só, o sois vai para ação, o ides vai para vão, o podíeis vai para podiam e o eres para eram. Vejam que não é igual cantava. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. A gente não mantém lá um radical, uma vogal temática, nada disso. A gente tem mudanças muito grandes. Então, aqui, se você sabe conjugar esses verbos, os verbos anômalos, você está na frente de muita gente, certo? É a única coisa que eu te falo na língua. Lívia, eu preciso decorar? Não é que você precisa. Se você quer ficar na frente de um monte de gente, eu te sugiro que decore esses verbos. É a única coisa que eu vou te falar na vida para você decorar. Lívia, eu não preciso entender o funcionamento dos modos, aspectos. Preciso entender também. Precisa entender também. Mas aqui, esses verbos anômalos, minha gente, não tem outro jeito. Certo? Bom, olha a Unesp. A Unesp nessa questão também está falando de estrutura, mas olha, ela faz uma casadinha, ela já começa a levar pro sentido. Verifica-se o emprego do verbo no modo imperativo no seguinte trecho. Lívia, está pedindo para identificar no modo imperativo. Eu posso olhar só para a desinência e identificar? Pode, tranquilo. Mas, se você tá lá, não lembra da desinência na hora do vestibular, tá nervoso, tá suando, né? Mas lembra que o modo imperativo é aquele modo que indica uma ordem, um pedido, uma solicitação. E aí você vem na alternativa A e lê. Se eles entram nos trilhos, rodam com a beleza. Se não entram, cruzem os braços. Tá dizendo, faça algo. Se não entrar nos trilhos, cruze os braços. Você identificou o verbo no modo imperativo. Então vejam que você não precisava aqui para responder essa questão, aqui vamos confirmar a alternativa A, para responder essa questão, você não precisava saber as desinências verbais, mas você precisava entender o funcionamento do modo na língua. Lívia, você ainda está na estrutura. Você começou a falar de sentido, beleza, mas você ainda está na estrutura. Calma lá que a gente só está começando. Nos exercícios das universidades do Enem. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a. O Enem já trouxe para a gente que tem verbo no imperativo, associado a uma outra informação que tem como função mudar o comportamento de alguém. Eu sei que o modo imperativo, ele indica uma orientação, um pedido, uma solicitação, ele está diretamente ligado com as campanhas comunitárias. Ligue, faça algo, certo? Denuncie. Então, aqui, quando eu olho para o texto, eu associo para eu entender que é para denunciar a mulher que é vítima de assédio, para ela romper o silêncio e denunciar algo, como que eu associo essa informação para mudar o comportamento? Deixe de ficar em silêncio e comece a denunciar, mudar esse comportamento, não aceite calada, denuncie, não finja que não está vendo alguém agredindo uma mulher que você conhece, denuncie, não finja que não está vendo a agressão dentro da sua casa, denuncie. Como que é isso? Com a associação com a imagem das 3 mulheres. Olha aqui, a gente tem aquela imagem bem comum, né, que é a dos macaquinhos, lá, associada com um provérbio chinês, se eu não me engano, tampando o olho, né? Não estou vendo, não falo, não falo, não ouço. Então mude esse teu comportamento e fale, denuncie, mostre o que você está vendo, por meio da associação com a imagem das 3 mulheres. Opa, Lívia, agora você já trouxe o modo do verbo para o funcionamento de um texto que se vale de linguagem verbal e não verbal, um texto multimodal, que se vale de mais de uma modalidade da língua, que o Enem adora.
os outros vestibulares também, mas o Enem ama, né? Então, olha só como agora eu coloquei o verbo no lugar total de funcionamento, porque uma campanha como essa a gente encontra em vários lugares e faz muito parte do nosso cotidiano. Beleza? Agora eu trouxe a bendita da FUVEST. De novo, FUVEST. Então, olha lá. Constitui marca do registro informal da língua ou trecho. Primeira coisa, eu tenho que pensar registro informal. Registro informal é aquele do coloquial. É aquele que se distancia da norma padrão. Então, distancia da norma padrão. Se distancia da norma padrão, desvios da norma padrão podem aparecer no registro informal da linguagem? Podem aparecer no registro informal da linguagem. Olha só, vocês sabem que a gente está falando de verbo, porque eu falei que a gente sai a falar de verbo. Então, eu estou relacionando o verbo com um uso da língua numa determinada situação de comunicação. Numa situação informal de comunicação, pode haver desvios gramaticais, desvios de norma, certo? E aí, quando a gente olha para a alternativa E, a gente tem o verbo bater. E aí a gente precisa pensar na regência desse verbo. A regência é no funcionamento do verbo. Então, eu tenho verbos que não vão exigir preposição quando eu trouxer uma informação para complementar o seu sentido. Outros vão exigir preposição. Outros com determinado sentido vão exigir, com outro sentido não vão exigir. Eu não vou voltar para o texto, não vou ler todo o texto com vocês agora, mas aqui ele está com aquele sentido assim. Alguém chegou na casa de uma outra pessoa e vai chamar por meio da porta e vai chamar a outra pessoa lá de dentro. Então, ele trouxe a expressão bata na porta. É algo que a gente usa muito no dia a dia. Não estão atendendo, bate na porta para ver se atende, para ver se ele acorda. Bate na porta para ver se ele acorda. A gente usa muito no dia a dia. Só que bater na porta é como se eu pegasse a porta e falasse: porta, você foi mal criada. Não pode, toma. Estivesse dando palmadas na porta porque ela foi mal criada. Não que nós devamos fazer isso com nenhum ser vivo, hein, minha gente? Mas é nesse sentido, eu estou batendo na porta, certo? Agora, se eu quero bater para chamar o outro, eu bato à porta. Regência. Aqui, ó, a gente teria até uma crase, olha que lindo. Olha que lindo. Quem bate, bate a porta, certo? Bata a porta para ele te atender. Aí eu tenho o sentido de chamar alguém, bater a porta. Então, aqui, com esse desvio, que é muito comum na linguagem coloquial, por ser tão comum na linguagem coloquial, isso aumenta o grau de dificuldade dessa questão, porque é muito maior a chance do aluno passar por ele e não identificar um desvio de norma, certo? É muito mais, por ser muito comum, é muito tranquilo um aluno passar e não perceber o desvio de norma aí, beleza? E a gente tem uma questão que fala de regra, de estrutura, de uso da língua, de uma maneira bem puxadinha, cara de FUVEST. Outra questão. Bom, Lívia, você falou que alguns verbos precisam, às vezes, alguns não precisam de complemento, são os verbos intransitivos. Vamos falar da transitividade do verbo, funcionamento do verbo na língua. Mas alguns verbos precisam de complemento, certo? E outros não. E os que precisam de complemento, então eu tenho verbo, se é verbo significativo, né, que a gente tem verbo de ligação e verbo significativo. Se ele é significativo, ele pode ser intransitivo, que não precisa de complemento, ou transitivo, que precisa de complemento. Se ele é transitivo, ele pode ser verbo transitivo direto, que tem como complemento um objeto direto. O complemento não é introduzido por preposição. Ele pode ser verbo transitivo indireto, porque ele tem como complemento um objeto indireto. Esse complemento vai ser introduzido por preposição.
Ou ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai ter dois tipos de complemento. Um objeto direto e um objeto indireto. Lívia, complemento? Sim, para a gente ter um sentido completo desse verbo, ele precisa de mais informação. Se eu virar para vocês e falar, ai, gente, eu gosto. Com certeza você está aí agora pensando, você gosta do quê, criatura? Desembucha. Se alguém só falar, ai, eu gosto. Tá faltando informação. Quem gosta, gosta de. Olha a regência. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Eu gosto de chocolate. O de chocolate é o complemento para o verbo. É o complemento do verbo. Esse complemento é introduzido por preposição, porque o verbo rege a preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto e tem como complemento um objeto indireto. Então, olha lá. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo que pede. E aí a Unesp deu uma puxadinha, né? Porque falou, Lívia, do jeito que você falou aí de objeto, é tudo tão simples, a vida é tranquila, a vida é simples, a vida é bela. Mas aí a gente tem os pronomes que entram nessa brincadeira também. E aí, às vezes, a gente tem algumas contrações de pronomes que não são comuns hoje em dia na linguagem coloquial, nem só em usos muito eruditos da língua que a gente tem uma contração do lhe mais o o, que vira lho. Então, pensar na regência do verbo levar. Quem leva, leva algo, né? Então, se eu perguntar o quê, ó? Leva algo a alguém. A quem? A alguém. Então, esse algo vai ser o meu objeto direto, esse alguém vai ser o meu objeto indireto, certo? Então, quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem o pronome se referindo ao escravo, levasse ao seu dono, a ele, ao lhe, a alguém. E aí a gente tem um objeto direto e um objeto indireto, ambos representados pelo vocábulo lho, porque o lho nada mais é do que a contração do lhe mais o pronome. Então vejam, entendeu? A Unesp deu uma complicadinha aqui para falar de complemento verbal, né? Por conta do lho. Mas a gente consegue, pensando na regência, a gente vai pensar quem leva, leva algo a alguém. O lhe sempre vai funcionar como objeto indireto, o o sempre como objeto direto aí. Aí o lhe mais o o como direto, porque não dá para a gente ter dois objetos indiretos. E aí a gente vai juntar os dois e ter um único termo aí, o lho. B, alternativa B. Estamos terminando. Essa questão aqui eu achei fantástica. Eu amei aquele tipo de questão que a professora de português se refastela. Falou, gente, que delícia de questão. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente. Lívia, você falou que ia falar de verbo, agora você está falando de sujeito? Como assim? Gente, o que é o sujeito? O que é a função sintática do sujeito? É quem faz a ação verbal na voz ativa. O sujeito faz a ação. Por exemplo, minha frase copyright. O menino quebrou o vaso. O menino, quem tá fazendo... Opa, perdi a ponta da caneta aqui. O menino, quem tá fazendo a ação, certo? Ele é o sujeito na voz ativa. E na voz passiva, que voz é uma outra noção de verbo, o sujeito sofre a ação. E aí a gente tem o vaso foi quebrado pelo menino. Esse sujeito sofre ação. Só isso livre para ter voz passiva? Não. Se eu estiver falando apenas sobre essa ideia do sujeito sofrer
a ação ou fazer ação, eu estou falando de passividade. Para eu ter voz passiva, eu preciso de estrutura. Para eu ter voz passiva, eu preciso ter o sujeito paciente, que é o sujeito que sofre ação, mais uma locução verbal, formada por um verbo auxiliar, mais um verbo principal no particípio. Ou eu preciso de uma estrutura do verbo mais o pronome reflexivo se, certo? Mas eu preciso de estrutura. Voz passiva é voz verbal, voz passiva é estrutura. Se eu falar só apenas dessa ideia do sujeito sofrer a ação, ideia dele estar sofrendo a ação, eu estou falando de passividade, e são coisas distintas. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, e essa questão da FUVEST trouxe isso. Olha que linda. Então, no português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, que eu acabei de falar para vocês. O verbo está na voz ativa, mas o sujeito carrega em si a ideia de passividade, a ideia de sofrer a ação. Onde a gente tem isso? O carro furou o pneu. Olha só, eu não tenho estrutura para voz passiva, eu não tenho locução verbal e eu não tenho verbo mais pronome ser. Não tenho estrutura para voz passiva, então não tenho voz passiva, eu tenho voz ativa. Agora, vamos olhar para esse sujeito. Para dica para achar sujeito, né? Perguntar para antes do verbo quem ou o que fez a ação. Quem ou o que furou o pneu? O carro. O carro é o meu sujeito. Mas quando eu olho para o carro, o verbo está na voz ativa, furar. O carro furou o pneu. É o carro que fura o pneu? Ou é o pneu que é furado? Ou é um prego na rua que fura o pneu do carro? Vejam que não é o carro quem faz a ação de furar o pneu. O carro sofre essa ação junto com o pneu. Se eu for pensar nas relações. Então, aqui eu tenho uma estrutura de voz ativa, um verbo na estrutura de voz ativa, com um sujeito que traz a ideia de passividade. Vamos pensar no verbo receber. Ele recebeu um presente. Qual é o sujeito dessa oração? É ele. Lívia, mas ele está recebendo o presente. Ele é um sujeito agente? Ele é agente, porque ele está fazendo a ação de receber. O verbo receber está na voz ativa. Por isso ele é agente, está fazendo a ação de receber, certo? Mas o verbo receber em si carrega essa noção de passividade para o sujeito. Porque para alguém receber, outra pessoa está dando. E aí a gente pode pensar que outra pessoa, quem está recebendo, e o outro, quem está dando é o agente, quem está recebendo é o paciente. Não. Quem está recebendo está fazendo a ação de receber. Essa noção de passividade está no próprio verbo. E aí, quem não sabe que voz passiva é estrutura e passividade é valor semântico que está associada ao verbo, roda numa questão como essa. Quem não sabe relacionar estrutura e sentido, roda numa questão como essa.